O mais fácil é sentar na frente de um grupo e falar o que você sente no momento. Então você diria, enquanto eu estou sentado aqui, minhas mãos estão molhadas, pegajosas, eu posso sentir tremores, há um certo tipo de pânico. Eu estou suando porque estou falando com você. E quanto mais você fala sobre o que realmente existe, mais rapidamente você realmente o transcende e se conecta com as pessoas. Então, as verdades simples, estou tão nervoso, tudo bem ficar nervoso. Você começa a aceitar as coisas como são. Não é que eu deveria ser alguém que fala bem ao público. Não. Apenas fale com o coração completamente honesto e aberto. E então você se conecta com as pessoas e depois de alguns minutos, se você tiver algo a dizer, isso sairá de você. Se você não tem nada a dizer, melhor ter um roteiro para ler. Eu me lembro quando meu ego era muito preso nos meus 20 anos. Mesmo conversando numa sala com 4 ou 5 pessoas, discutindo alguma coisa, eu achava extremamente difícil. Foi para mim quase como falar em público. Então eu estava... E na realidade eu ficava pensando, eu devo dizer algo ou não? E muitas vezes eu não fiz nada. O medo se dissolve quando você começa a fazer o que teme, em vez de pensar nisso. Desde que não o mate. Muitas vezes a resposta é fazer e não pensar sobre fazer. Faça e depois veja. Eu tinha um amigo que vinha me ver regularmente. Bem, alguém viria para um aconselhamento espiritual. Então um dia ele conheceu uma mulher na internet. E então toda semana ele vinha. Ele me dizia que o relacionamento estava ficando cada vez mais profundo. E eu disse, que tipo de relação? Bem, ele disse, bom, estamos conversando um com o outro. E agora eu sinto que estou me apaixonando por essa mulher. E penso nela o tempo todo. Então eu disse, você não está pensando nessa mulher. Você está pensando nisso como uma imagem mental em sua cabeça. De quem é essa mulher? Então ele disse, bem, sim, mas eu sou casado. Devo vê-la? E era realmente uma bagunça. Eu disse, vá, e você deve conhecê-la, eu nem estou mais falando com você sobre isso. Eu disse, vá, encontre, e ele fez. E esse foi o fim do relacionamento. Terminou depois de 1 minuto. Então parei de ver as pessoas individualmente. Esse talvez é um tipo mais óbvio de problema criado pela mente. Mas todos os problemas são realmente criados pelo pensamento inconsciente. Todos os problemas. Quando isso acaba e você sai do pensamento compulsivo e inconsciente, tudo o que resta é o que quer que seja agora. A situação em que você age ou se abstém de agir. Algumas situações você precisa agir, outras situações não há nada que eu possa fazer agora.
Então, é um ou o outro. Nenhum dos dois é um problema. Ação ou abstenção de ação. Não há problema nisso. Se for uma emergência, obviamente é necessário uma ação. Outros, onde a ação é possível, a ação acontece. E se não for nada, nada que eu possa fazer, nada acontece. Renda-se, aceite, deixe ir, apenas esteja presente. E mesmo que pareça inaceitável, você precisa ir ainda mais fundo, porque algumas situações parecem inaceitáveis. Se você aceita o inaceitável, você vai mais fundo. Inaceitável significando a morte de um ente querido, sua própria morte se aproximando, a perda do seu precioso carro. Inaceitável. Então você precisa ir muito, muito fundo. Porque isso leva a um despertar. E muitas vezes fazer não é mais possível quando a morte se aproxima. Ainda pensar em termos de fazer é um absurdo. Como ainda fazem nos hospitais, onde lhe dão drogas potentes só para você viver. Mais 2 ou 3 meses e sofrer. Ou mesmo 6 meses ou 1 ano. Porque a morte ainda é inaceitável para a mente ocidental. Ou em grande medida. Você faz até o fim. Você tem que fazer alguma coisa. Sim, fazer é algo bom. Mas chega um momento em que você precisa ser abandonado. Isso é lindo. É aí que a verdadeira realização acontece. Imagina se virá através dessa forma, ou através de algumas das formas que estão aqui. Lugares onde as pessoas aprendem a morrer lindamente. Onde aprendem sobre a velhice, para que não seja apenas algo que as pessoas são colocadas de lado. E apenas esperam que o inaceitável aconteça. Enquanto assistem à televisão. Mas verdadeiros lugares de espiritualidade, onde eles usam a grande oportunidade que existe na velhice, quando o corpo começa a se dissolver, a grande oportunidade de despertar. O florescimento da vida poderia ser no momento desses. Sim, certamente a mente conceitual detém algum significado a isso. Embora a música exista em diferentes níveis, tem algum tipo de música que estimula muito as emoções. Isso não é a mente, mas as emoções. Ouvir música pode ser uma meditação maravilhosa. E praticar música, mais ainda. Você toca algum instrumento? Mas você ouve música. Música clássica, sim, sim. Houve vários anos, não sei quantos, talvez 15 anos, em que ouvi muito pouca música. E por quê? Porque o mais estranho é que eu realmente disse isso para alguém naquela época, que me fez uma pergunta bem semelhante. E eu disse, não, eu não ouço muita música.
Isso foi naquela época. Por que não? Ela perguntou. Porque eu senti que todas essas coisas, como música e arte, estavam todas dentro de mim. A essência de tudo que a música pode expressar, eu podia sentir continuamente. Bem, eu ainda posso de qualquer maneira. Eu poderia continuamente sentir dentro de mim. E assim posso apreciar a música. Eu disse a ela na época, mas eu não preciso disso. É como se eu tivesse o creme e todo o resto fosse o leite desnatado. Mas até a natureza eu percebi como o leite desnatado. Lembro-me de muitas vezes sentado na natureza e às vezes fechando os olhos, especialmente quando eu ainda morava em Londres, eu ia para Hampstead todos os dias. Sentava em um banco e fechava os olhos, e tamanha beleza e profundidade do sem forma, a própria vida ou consciência sem forma. Então, quando eu abria meus olhos e via a natureza, ela ainda era muito bonita, mas parecia uma versão diluída do que eu tinha dentro de mim mesmo, ou mesmo do que eu era por dentro. Não que haja algo de errado nisso. Para muitas pessoas, pode ser um ponto de entrada nisso. Portanto, pode levá-lo a isso. Agora, então, chegou o tempo em que voltei a ouvir música, como um prazer. E agora eu faço. Talvez não todos os dias, mas de vez em quando eu ouço música. Mais recentemente, no meu iPad, embora os alto-falantes sejam muito pequenos, eles têm mais ou menos o tamanho de 3 centímetros nas laterais. Mas sim, eu realmente gosto de algum tipo de música espiritual, um pouco de música New Age. Algumas delas eu amo muito. Algumas delas podem ser um pouco melindrosas e emocionais ou superficiais. Mas outros tipos de música New Age eu amo muito. Outro dia eu encontrei uma estação, ou a Quinha encontrou, não me recordo. Chama-se Rádio Calma. E acredito que pode até ser canadense. E a Rádio Calma tem muitos canais, mas é uma estação. E você pode escolher o tipo de música que gosta. E vai tocar como música clássica, oriental, bálsamo, cura, spa, folclórica, clássica, ópera. Tem vários canais. É simplesmente maravilhoso. A prática de um instrumento também pode ser uma meditação maravilhosa para muitas pessoas, porque realmente, para sua mente, ele ajuda a pará-la. O importante, porém, e pode ser útil, é que a presença não se associe a nenhuma atividade em particular. A atividade pode ser útil, mas em algum momento você tem que ver e usar como uma ajuda. Por exemplo, como tocar um instrumento, flauta ou seja lá o que for. Se eu aprendesse um instrumento, provavelmente aprenderia a tocar flauta, porque parecia uma coisa simples, embora não fosse fácil, provavelmente de dominar. Bom, agora eu estou tocando uma flauta silenciosa aqui, só vou fingir os movimentos.
o equivalente a uma mão batendo palmas. Não se tornar dependente de uma atividade particular para que você possa estar presente, por um tempo pode ser útil, mas não ficar dependente de nenhum dos dois. Ou então usar como uma ferramenta para te ajudar, sim, isso seria perfeito. Mas não se torne dependente de ouvir uma música para que você possa estar presente apenas quando ouvir a música. Não fique dependente de tocar o instrumento ou dançar, uma coisa linda também, movimentar o corpo. Não se torne dependente de forma que você só possa estar presente quando estiver realmente dançando. Bem, pelo menos é uma coisa maravilhosa. Você pode estar presente quando dança, mas não pode dançar continuamente. Bom, a menos que você considere toda a sua vida como uma dança. Então, pode funcionar. Não fique dependente de escalar uma montanha para poder estar presente, porque se você não estiver presente, você cai. Não se torne dependente de dirigir um carro rápido. Eu estou realmente presente porque eu estou correndo muito. Portanto, essa presença não está ligada a uma coisa específica que você faz. Mas, no entanto, use essas coisas como maneiras úteis, como ferramentas de trazê-lo à presença. Mas então, mais uma vez, a presença surge e você desliga a música. Não significa que você não possa ligá-la novamente, uma hora depois ou amanhã. Desligue a música. Se a música traz você para a presença, a mente não está a apenas o puro ato de ouvir. E você está ciente de que há um ato puro de ouvir e você é a consciência. Você se conhece como a consciência que está ouvindo. Uma bela meditação. Então, minha próxima sugestão é: desligue a música e continue ouvindo. Ouvindo o quê? Nada. Assim, quando você remove o objeto da consciência, o que resta é a própria consciência. Então, é assim que pode ser um portal maravilhoso. A mesma coisa pode ser utilizada com qualquer atividade que o traz para a presença. Uma vez que você sente que a presença está subindo, que ela está lá, pare a atividade e apenas fique ciente da própria presença. Então, se você gosta disso, continue fazendo e novamente saia. Portanto, essa presença não está vinculada a uma atividade específica. Ou você pode ver uma foto de um professor espiritual que está presente para trazê-la à presença. Ramana Maharishi, há uma foto dele em particular, que é uma foto linda, onde você realmente vê e sente a luz brilhando através de seus olhos. E foi aí que o fotógrafo tirou aquela foto. Por volta de 1930, e o fotógrafo disse: não, Ramana Maharishi disse, há luz suficiente? E o fotógrafo disse: você é a luz. E essa é uma bela foto. E o mais incrível é que algumas pessoas até usaram algumas fotos minhas. Contanto que você saiba que não está olhando para uma pessoa, não é por isso que você tem a foto.
Se você está procurando colocá-lo em contato com um determinado estado de consciência, em última análise você está olhando para si mesmo, para a essência. Então, uma imagem pode ativar isso em você. Então, o próximo passo é, novamente, semelhante ao que eu disse antes, feche os olhos ou remova a imagem. E continue a sentir essa presença. Assim, você pode usar o que estiver lá para te ajudar. Mas não se torne dependente disso. Seja o que for, use, desfrute, mas não se torne dependente. Então, fique associado exclusivamente à presença. Então, você só pode estar presente quando colocar um pequeno altar com Ramana Maharishi e ficar olhando a foto dele. Mas assim que você for embora, você estará totalmente inconsciente. Se quando eu tinha 20 anos alguém tivesse me dito que eu tinha um grande ego, mais do lado infeliz, o lado do ego de vítima, mas de qualquer maneira um grande ego, se alguém tivesse me dito, tipo, digamos que eu tivesse ido a um médium e o médium tivesse dito: você será um dia um grande professor espiritual. Meu ego teria desaparecido, comemorando. Vou ser significativo. Bom, agora se o médium fosse bom, ele teria acrescentado: mas você tem que morrer primeiro. E isso não vai lhe dar nenhuma satisfação pessoal. Eu ia dizer: o quê? Isso é péssimo. O que você quer dizer com eu tenho que morrer primeiro? Bem, talvez ele tivesse explicado: toda a sua identidade conceitual tem que desaparecer. Então, quando você se torna um professor espiritual, você não vai se orgulhar de ser um professor espiritual. Então, nesse nível, não é algo satisfatório. Então, eu provavelmente teria dito: não sei se ainda quero. Então, temos a minha vida, e é uma identidade conceitual na nossa cabeça, e é uma enorme limitação ficar preso nela. Mais uma vez, você pode honrar a sua história. É voltar e aceitar e honrar quem você é. Isso faz parte de quem você é no nível da forma e tudo bem. Você pode se lembrar do seu passado, você pode olhar as fotos, você se lembra de histórias, do que aconteceu, mas não há mais sensação de obter seu senso de identidade a partir disso. Então, como você não consegue, como você não se identifica, e agora chegamos ao cerne disso. Como você não se identifica com sua identidade de forma, seu eu conceitual. Bem, aqui chegamos ao antigo ditado grego novamente. Conhece-te a ti mesmo. Conheça a si mesmo no nível mais profundo. Agora, um fato interessante é que no templo de Apolo, na Grécia Antiga, havia a inscrição "Conhece a ti mesmo". Mas é claro que a maioria das pessoas não sabia o que fazer com isso. Bem, eles foram ao oráculo em Delfos e fizeram perguntas sobre: será que vou encontrar a pessoa certa? Então o oráculo diria, se alguém dissesse:
perdi esse anel. Onde o deixei? Então o oráculo diria alguma coisa como: por favor, me diga onde estarei há 20 anos. Todas essas coisas são muito superficiais. E é por isso que havia essa inscrição: conhece a ti mesmo. Mas ninguém sabia. Eles colocaram uma chave ali. Há uma chave secreta nesse prédio, para mostrar às pessoas como se conhecerem. E aquela chave secreta, por várias centenas de anos, ninguém sabia o que significava. A chave secreta em grego antigo era uma letra E, em grego. E apenas uma letra no edifício. E o que isso significa? E várias centenas de anos depois, o filósofo Plutarco explicou isso em um dos seus escritos. É a segunda pessoa simplesmente. É a segunda pessoa do singular. E isso significa você é. Você é. E essa é a chave secreta para o ditado: conheça a si mesmo. O que isso significa? Você é. Então, quando alguém lê isso, você é. Então, como você, quando você diz a si mesmo, é claro, você diz: ah, eu sou. Sim, você é. Eu sou. Eu sou o quê? Agora, o interessante é que nada foi adicionado a isso. Apenas diz: você é. E não diz que você é grego. Você é homem ou mulher, ou você é isso ou aquilo. Ou é democrata ou republicano. Apenas diz: você é. Não é você é rico ou pobre, ou velho ou jovem, ou o que quer que seja. Ela diz: você é. Esse é um ponteiro. É um ponteiro. Não é uma explicação nem nada, é simplesmente um ponteiro. Então, quando você lê você é, você traduz como eu sou. Eu sou o quê? Esse ponteiro, essa placa, é muito significativa. Aponta para a essência de quem você é, que é mais profundo ou superior, pode-se dizer, do que a identidade da sua forma. E vamos passar por isso agora. Nesse momento, estamos sentados aqui, vocês estão sentados aí, em última análise, apenas um eu. E está sentado lá e aqui, há um eu, vocês estão sentados aí, você está ciente de suas percepções sensoriais, isso faz parte do momento presente, você está ciente dessa sala, você está ciente das luzes, da tela, do homem sentado em uma cadeira conversando, você ouve a voz, você ouve o ruído de fundo. É um barulho, vai com um festival que está tendo aqui ao lado. Isso é bom. Você percebe a totalidade dessa sala e de si mesmo. O corpo, você está sentado em uma cadeira, e esse é o momento presente. Alguém diria: isso é o que não é a profundidade do momento presente. É a superfície do momento presente. A superfície do momento presente são as percepções dos sentidos. A audição, a visão. Se falar uma de suas percepções sensoriais,
Ou você não ouve ou não vê e tudo bem. Você tem as outras. Assim você está ciente das percepções dos sentidos. Você está ciente do que ouve, do que vê, talvez até do que toca. E isso é tudo nesse momento? É tudo o que há? Bem, você diria que sim. Você não esqueceu de alguma coisa? Não. Espere aí, só um segundo. Como é possível para você perceber essas coisas? Como é possível para você ter essas percepções sensoriais? Você também pode ter certeza, um pensamento pode surgir em sua cabeça. O que vou jantar mais tarde? Quanto tempo mais eu tenho que ficar sentado aqui? Não entendo uma palavra do que ele está dizendo. Ou o que você comeu no café da manhã. Os pensamentos podem ir e vir, percepções sensoriais, pensamentos. Então, quer dizer, toda a sua vida consiste em uma mistura de percepções sensoriais, pensamentos e emoções. Isso é basicamente a essência. Você os mistura de uma maneira particular e isso se torna a sua vida. Você os mistura em uma panela. Sentir, percepções, pensamentos, emoções, vira minha vida. Há mais alguma coisa? Será que você esqueceu alguma coisa? Sim, claro, você esqueceu algo. Você esqueceu que se não estivesse consciente agora, não haveria percepções sensoriais, não haveria pensamentos, não haveria emoção. Se você não estivesse consciente nesse momento, nada disso estaria aqui. E se não houvesse ninguém aqui, também não haveria nenhuma consciência percebedora. Haveria pelo menos um quarto? Isso é discutível. Ou haveria apenas certas moléculas e átomos flutuando no espaço? Ela só se torna uma sala quando uma consciência perceptiva a transforma em uma sala. Então você é a consciência, sem a qual nem mesmo haveria um quarto aqui. Você é a consciência sem a qual não haveria um homem sentado em uma cadeira. Você é isso. Essa é a essência de quem você é a consciência. Agora aqui chegamos ao que você está consciente agora, e essa é uma maneira de colocar isso. Mas seria mais correto dizer que você é consciência. Essa é a essência de quem você é. Se digo que você está consciente, eu criei uma dualidade. Existe você e a consciência, que é algo que é adicionado a você. Mas a essência de quem você é a consciência. E quando você está ciente de si mesmo como consciência, então você se torna autoconsciente. A consciência surge. A consciência é quando a consciência, que é quem ou o que você é em sua essência, quando a consciência se torna consciente de si mesma, esse é o milagre do despertar. E esse é o surgimento da consciência. E nesse surgimento da consciência, você transcendeu o pensamento. Você pode voltar a pensar e pensar de forma muito mais eficaz e criativa quando acessa uma dimensão. Mas você transcendeu o pensamento. Quando percebe experiencialmente, como aqui e agora, a compreensão silenciosa de que quem ou o que você é essa presença consciente subjacente a tudo, e que você sente como você mesmo,
que você sente como sua própria presença. Eu chamo de seu, mas é claro que não é seu. É a presença da luz do mundo em você. Você sente sua presença. Isso fundamenta tudo. Para fazer uma analogia, eu poderia até fazer duas analogias. Digamos que há uma pintura. A pintura é pintada em uma tela, e digamos que você seja o que estiver pintado na tela. Isso é, você como uma pessoa. E quando a coisa que é pintada na tela, a imagem, é totalmente identificada com a forma da pintura, isso é inconsciência e ego. Mas digamos que o que está pintado na superfície se torna consciente da tela em que está pintado. É uma analogia estranha, mas funciona por um momento. Pode funcionar, vamos tentar. Se você é a pintura e você se torna consciente da tela, sem a qual a pintura não poderia existir, isso significa que você se tornou consciente do substrato em si mesmo, a consciência sem a qual nada mais existiria. Uau, você é isso. Agora, em vez de tela, prefiro usar a expressão espaço. Você é o espaço da consciência, o espaço interior. Mas, em última análise, não há divisão entre o interior e o exterior. O espaço interior da consciência. A consciência permeia todo o universo. Mas é claro que ela é vocalizada, por exemplo, através do cérebro humano, que é um instrumento que a consciência usa para se expressar e criar essa dimensão que habitamos. Eckhart, a pergunta que eu tenho é que ao longo desse processo, ao longo dos últimos anos, quase todos os meus relacionamentos se foram, incluindo o meu casamento de 25 anos. É como estar por um fio no momento. E não sei dizer se é julgamento ou discernimento, porque parece que não posso mais me envolver em algum comportamento. E assim estou com uma multidão de pessoas com as quais não me identifico mais. Então o que aconteceu é que meus amigos se tornaram amigos do meu parceiro, onde eu não me envolvo mais. E por isso tem causado muita distância. E no início, meu crescimento pessoal, em algum lugar ao longo da linha, eu ouvi a frase: só alguém com baixa autoestima permanece em um relacionamento que não atende às suas necessidades. Mas agora chegou ao ponto em que parece que qualquer necessidade, que eu acho que essa identidade egóica vai causar sofrimento se eu tentar, mesmo algo simples, como o que você está dizendo é ofensivo, está doendo. Você pode, por favor, reformular isso? Mesmo algo assim, parece que vai ser mal interpretado. Vai parecer um ataque e talvez seja baseado em julgamento, que esteja um pouco abaixo da minha consciência. Eu suspeito que isso provavelmente seja verdade. Como sempre, você fala sobre superioridade espiritual, e isso traz algum tipo de... Bom, é como... é melhor você prestar atenção aí. Portanto, não sei quando digo isso ao longo de nossa vida, tentar fazer meu parceiro, fazer algum tipo de trabalho de crescimento espiritual, e teve o efeito exatamente oposto. De qualquer forma, é onde eu estou. Ele realmente estava vindo, eu finalmente consegui que ela viesse, e isso não aconteceu. Explodiu antes e... Bom, enfim...
No ano passado tivemos uma grande colheita, eu fiz um de seus processos de manifestação, uma casa grande acabou de aparecer e agora estamos em duas casas diferentes. Estou sozinho em uma casa grande, eu não quero a casa. Eu comprei a casa para ela, basicamente, de qualquer maneira. Bom, essa é uma história interessante. Bom, então, antes de falar, você já fez uma pergunta ou ainda não? Bem, acho que a pergunta é: número 1, como sei quando é a hora? Se dependesse de mim, jamais jogaria a toalha. Para mim, o que está por vir deve acontecer. É uma oportunidade para nós nos curarmos, então vou firmar meus pés. Mas a outra pessoa não parece ser essa a agenda dela. Então, quando você diz que é hora de deixar ir, eu acho que é a questão. E outros relacionamentos já chegaram ao fim? Sem final formal, apenas crescendo. Como não um empate ou falta de conexão, falta de terra para conectar, eu acho. E ao mesmo tempo me sinto mais conectado a tudo. Então é como se as formas estivessem desaparecendo, mas a conexão, a energia, é como se eu apenas visse ondas de energia. Certo. Obrigado. Vamos à sua resposta. Frequentemente, essa pergunta é feita de uma forma ou de outra, quando é hora de deixar um relacionamento. Ou é possível continuar em um relacionamento, mesmo que haja uma lacuna enorme no nível de conscientização. Por exemplo, nos dois parceiros. Se houver uma lacuna enorme, geralmente a melhor resposta não vem do processo de tomada de decisão da mente, tentando descobrir qual é a melhor coisa a se fazer. A melhor resposta vem como uma percepção repentina de que essa é a coisa certa a fazer. Ou você sai, ou você fica. Se você mora em duas casas separadas, é claro, fica um pouco mais fácil manter um relacionamento. Porque você tem muito espaço para si mesmo. E ela, ou ele, também tem muito espaço. Então, muitas vezes acontece em uma pessoa, digamos que duas pessoas se conheçam, se tornem casadas ou não casadas, mas comecem a viver juntas. Em algum momento, um deles começa a crescer espiritualmente. Por alguma razão, há um crescimento espiritual acontecendo, o surgimento da consciência, alguma transcendência do ego. E a outra pessoa, digamos, está ficando para trás. Então a comunicação fica um pouco mais difícil. Também no que diz respeito ao corpo de dor, porque o corpo de dor em casais, por exemplo, o corpo de dor precisa do corpo de dor da outra pessoa, para que o relacionamento disfuncional funcione. Se o outro já foi além do corpo de dor, não sei se você ainda está engajado em emocional. Bom, então pode ser que a outra pessoa possa fornecer o campo de treinamento para você. Não ser reativo. Em outras palavras, o parceiro não iluminado, por assim dizer, torna-se seu professor. Isso às vezes é o caso. E, surpreendentemente, muitas vezes diz ou faz exatamente
o que você precisa para se tornar mais consciente de si mesmo. Então fica uma reflexão, e isso pode ser muito útil. Em última análise, em algum momento, a outra pessoa pode experimentar também o início de um despertar, mas não necessariamente. Mas enquanto isso, um parceiro relativamente inconsciente pode lhe ensinar muito sobre si mesmo quando você observa a reatividade dentro de si. Então, a menos que algo mais venha a você que esteja além de qualquer dúvida, e muito raramente faço recomendações no que diz respeito à vida pessoal das pessoas, mas vou fazer uma agora. Eu continuaria por um tempo e permitiria que a pessoa refletisse de volta para você as coisas das quais você ainda precisa se tornar consciente ao provocá-lo. E muitas vezes esse é o caso, e você tem algum espaço. Se não aguenta mais, vai para sua casa. Digamos que o seu objetivo seja ser amplamente conhecido e impactar a vida das pessoas com a sua música. Talvez você consiga. Você pode visualizá-lo? A propósito, quando você visualiza o objetivo que deseja alcançar, não está no futuro. Isso tem a ver com a manifestação. Quando você quer manifestar algo, não funciona muito bem quando você pensa, eu vou ser famoso. Eu preciso ser famoso, eu quero ser famoso. Não é uma boa manifestação. Se você deseja manifestar algo, deve começar com a manifestação fundamental, que é sempre no momento presente. Não é no futuro. Funciona de maneira muito simples. Jesus explicou em uma frase, apenas em uma frase. Sempre que você orar por algo, acredite que você o recebeu e será dado a você. Agora a palavra-chave é que ele não disse acredite que você receberá, porque isso coloca no futuro. Ele disse, quando você orar por algo, em outras palavras, quando você quiser algo, acredite que você o recebeu. Agora, o que isso significa? Você tem que sentir nesse momento a plenitude da vida que existe. Quando você se aprofunda o suficiente em seu ser, então você sente que há plenitude de vida e uma sensação de vivacidade alegre. Há uma sensação de poder em você que você sente, que é essa presença em você. Há um poder nessa presença e esse poder é algo que você quase poderia tocar. Já existe uma plenitude nisso. Você realmente não pode, uma vez que entra em contato, quando você está em contato com o presente, tudo mais que você poderia alcançar nessa vida, eu tenho essa analogia de comparação. Ou o que quer que seja, aquilo que você percebe dentro de você. O poder é o creme, e tudo mais que você pode conseguir nesse mundo é o leite desnatado. Então, a plenitude da vida, essa é uma expressão que Jesus usou. Ele disse, e tudo isso anda junto. Ele disse, eu quero que você tenha a plenitude da vida. Em outras traduções, ele diz, quero que você tenha uma vida abundante. Agora, abundante
não significa muitas coisas, porque isso significaria que os shoppings são o reino dos céus. Portanto, uma vida abundante não significa abundância como tantas outras coisas. A abundância é um lugar mais profundo, de uma sensação de vivacidade intensa, uma plenitude de vida, que você sente dentro de você que a vida é abundante. Presença para sentir a vida que você é, a consciência de que você é. A partir disso, tudo vem. Essa é a plenitude da vida, a vida abundante. Você sente isso nesse momento. Então, se você deseja alcançar algo, traga uma visão do que deseja e deixe-se fundir com esse sentimento. Digamos que você seja um grande músico que está alcançando milhões de pessoas e se vê como esse grande músico alcançando milhões de pessoas, mas não no futuro. Como esse grande músico se sente quando ele é alcançado ou ele atinge milhões de pessoas. É exatamente assim que se sente a plenitude da vida. Você sente isso aqui. Agora você funde a visão com o sentimento de plenitude da vida, que é presença. E então isso é manifestação. Isso também significa, no entanto, que se e quando você conseguiu o que queria manifestar, você não está mais feliz do que já está. Não está mais alegre ou realizado do que já está. A realização só pode ser alcançada no momento presente, porque a realização não depende de condições externas. A falácia é acreditar que algo no mundo externo, ao qual você poderia chegar ou conseguir, tem a capacidade, em algum momento no futuro, de te satisfazer. De qualquer maneira, de fazê-lo feliz, de torná-lo completo, de torná-lo pacífico, fazendo você sentir seu senso de identidade com mais força, seja ele qual for. Portanto, a crença de que algo lá fora pode dar isso a você, para colocar em termos mais gerais, a sensação de que o mundo pode te fazer feliz, o mundo pode ser qualquer coisa no mundo. Pode ser uma pessoa, outra pessoa, uma conquista, um lugar, o que for. O mundo não pode te fazer feliz. O mundo pode brevemente dar a você uma sensação de, cheguei. Mas então você vê, não era isso que eu queria. É o caso dos relacionamentos, é o caso de qualquer coisa que você alcance, até mesmo um grande sucesso mundano. Conheci muitas pessoas de sucesso mundano que me disseram que ficaram muito infelizes logo após o seu sucesso. Então não é isso. Portanto, o momento presente é a chave para todas as conquistas. Se você sente a intensidade do presente, então todo o resto é adicionado a você. Isso é tudo manifestação. Jesus usou essa expressão. Busque apenas o reino dos céus. Todas as outras coisas que você acha que precisa serão adicionadas a você. Elas são acréscimos, mas não são mais as coisas que dominam totalmente a sua consciência e determinam se você se tornará uma pessoa feliz ou infeliz. Então a alegria já foi encontrada. Se a coisa é adicionada a você e você diz, isso é ótimo, mas não muda como você já se sente. Portanto, primeiro você precisa encontrar o seu local de realização no momento presente e depois ele pode se manifestar. Portanto, a base para a manifestação é tornar-se intensamente presente e perceber a identidade da sua essência
e viver a partir dela. E por meio da identidade da essência, e depois por meio da identidade de essência, você pode manifestar coisas. Mas não são essas coisas que vão te fazer você feliz. Elas são a cereja do bolo, não são o bolo. Portanto, tudo o que você conseguir é a cereja do bolo. Não é o bolo. O bolo é aqui e agora. Essa é a chave. Isso também significa que seu estado interior não depende mais das condições externas e não depende mais de você alcançar o chamado sucesso mundano. Ou não, porque isso é muito secundário. É bom se você tiver, e não é grande coisa se você não tiver. E você ainda pode ser determinado e sentir fortemente que já o tem. Digamos, ok, vamos ver. Quero morar em um ótimo lugar, onde não faça mais frio, e digamos que seja o Havaí. Ok, eu quero me mudar para o Havaí. Serei feliz lá. Quando eu me mudar para o Havaí, ou talvez seja Bali, quando eu me mudar, ficarei feliz lá porque é o paraíso, é maravilhoso. Ok, eu quero passar para... Bom, para que você então possa se manifestar, eu quero me mudar. Você pode até pintar Bali no quadro de revisão. Bali, então eu quero me mudar para Bali. Mas você tem que estar em Bali nesse momento presente. Como você se sentiria se estivesse em Bali? Se você não consegue sentir isso agora, então não vai funcionar muito bem. A ilha tropical que você acha que vai te fazer feliz, não, você tem que experimentar, pois esta é a essência de quem você é, que o fará feliz, realizado e alegre. E se ela se manifestar como uma ilha tropical, tudo bem. Mas se você, quando chega a Bali, já está se sentindo bem, de novo é um acréscimo. Porque quando você chega em Bali, pode achar que nem tudo é o paraíso. Mesmo lá, eu não estive lá, mas tive alguém que alugou uma casa lá. E aí sim, foi lindo, lindo. Mas sempre tem alguma coisa quando você está à noite. Por exemplo, ratos pulando e querendo colocar a despensa e pegar a comida. Então, às vezes não é como você esperava. Se a realização não vier de dentro no agora, o que quer que você alcance será prejudicado por alguma coisa. Sempre haverá alguma coisa. Sim, será bom, mas algo dará errado com isso. Algo que parece estragar o seu prazer. É sempre algo que está na natureza, do mundo externo, ou não dura o suficiente, então é tirado de novo, ou você se cansa disso. Ah, isso é tão bom, você fica tão eufórico e de repente já não é mais tão bom. Portanto, a base é que existem muitas maneiras pelas quais podemos falar sobre isso, perceber sua identidade essencial e, sinceramente, não há realização maior do que perceber a presença que você é e ser que você é além da pessoa, além do humano. Então você se torna um ser humano completo. Ser é o fundamento que novamente você se lembra. Provavelmente já sabia a história de Maria e Marta, que ensinei esses dias atrás.
Maria representa a dimensão do ser. Marta representa a dimensão do fazer. Maria está profundamente imersa no ser. Marta está sempre ativa e fazendo as coisas. Em última análise, eles não devem ser duas pessoas diferentes. Eles precisam se tornar um ser humano que não perde a conexão com o ser quando está envolvido em fazer. E assim, qualquer tipo de manifestação também é um tipo de ação. Quando você deseja manifestar algo, portanto, o maravilhoso é que você não pode mais fracassar, porque o fracasso significa que você está terrivelmente desapontado por não ter alcançado aquele objetivo. Isso é tudo o que sua vida acabou de se tornar. Você trabalhou por anos e tentou, e depois não chegou ao seu objetivo. E então desenvolveu o conceito mental de eu falhei. E sempre que você der muito poder ao mundo exterior e às condições externas e ao futuro, você vai falhar. Muitas pessoas que são muito bem-sucedidas temporariamente nesse mundo também são muito infelizes. Então, eles falham, mas dentro de seu sucesso, eles falham também. Há muitas pessoas famosas que são miseravelmente infelizes. Existem também algumas pessoas ricas e famosas que estão bem, porque descobriram a dimensão mais profunda dentro de si. Existem alguns, mas eles tiveram que passar pela infelicidade primeiro e perceber que não é isso. Estou na capa de todas essas revistas e todo mundo fala de mim e não de mim. Estou apenas dando um exemplo, não estou falando de mim aqui no caso. Não há drama suficiente na minha vida para as pessoas falarem muito sobre ela. Portanto, lembre-se, a base para a manifestação está aqui e agora. E então, aproveite o fazer. Se você está escrevendo um livro, alguns de vocês podem estar escrevendo um livro ou já escreveram livros, ou digamos que você está escrevendo. Aproveite o processo de escrita e sempre se conecte com a quietude interior. Quando o fluxo não estiver presente, vá para dentro, conecte-se com a quietude interior, se torne presente. A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ela se forma sozinha enquanto a mente superficial governa a nossa vida. O sofrimento que sentimos nesse exato momento é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. E isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com as nossas mentes. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Porque a mente tem o hábito de negar ou resistir ao agora? Porque ela não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao tempo, tanto passado quanto futuro, e assim ela vê o atemporal, agora como algo ameaçador. Na verdade, o tempo e a mente são inseparáveis. Imagine a Terra sem vida humana, habitada apenas por plantas e animais. Será que ainda haveria passado e futuro?
Será que as perguntas "que horas são" ou "que dia é hoje" teria algum sentido para um carvalho ou uma águia? Acho que eles ficariam intrigados e responderiam: "Claro que é agora. A hora é agora. O que mais existe?" Não há dúvidas de que precisamos da mente e do tempo. Mas no momento em que eles assumem o controle das nossas vidas, surgem os problemas, o sofrimento e a mágoa. Para ter certeza de que permanece no controle, a mente trabalha o tempo todo para esconder o momento presente com o passado e o futuro. Assim, a vitalidade e o infinito potencial criativo do ser, que é inseparável do agora, ficam encobertos pelo tempo e a nossa verdadeira natureza é obscurecida pela mente. Todos nós sofremos ao ignorar ou negar cada momento precioso ou reduzi-lo a um meio para alcançar algo no futuro. Algo que só existe em nossas mentes e nunca na realidade. O tempo acumulado na mente humana encerra uma grande quantidade de sofrimento cuja origem está no passado. Se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, não crie mais tempo, ou pelo menos não mais do que necessário para lidar com os aspectos práticos da sua vida. E como deixar de criar tempo? Tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia as rápidas visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro, quando precisar lidar com os aspectos práticos da sua vida. Diga sempre sim ao momento atual. O que poderia ser mais insensato do que criar uma resistência interior a alguma coisa que já é? O que poderia ser mais insensato do que se opor à própria vida, que é agora e sempre agora? Renda-se ao que é. Diga sim para a vida e veja como, de repente, a vida começa a trabalhar mais a seu favor, em vez de contra você. O entendimento intelectual é apenas mais uma crença e não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento, como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres o tempo todo. As contas de amanhã não são um problema, a degeneração do corpo não é mais um problema. A perda do agora é o problema, ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em um problema pessoal e em sofrimento. Perder o agora é perder o ser. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica, tanto do passado quanto do futuro. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que você possa imaginar. Em casos muito raros, essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical de uma vez por todas. Quando isso acontece, normalmente através de uma completa rendição em meio a um sofrimento intenso. Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-la. Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência, passamos a viver em um vai e vem entre a dimensão do tempo e a presença. Primeiro você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora. Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é a presença. Mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio, antes de desaparecer outra vez. Depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, oscilamos periodicamente, de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente.
Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a ele. Por fim, a presença se torna um estado predominante. A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de modo breve e acidental em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, mas somente entre diferentes níveis de inconsciência. Como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases do sono em que sonha e que não sonha. Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acordada, se alterna entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Neste estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação, porque ela já faz parte da nossa vida normal. Da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo, como o zumbido do ar-condicionado até ele parar. Quando isso acontece de repente, ocorre uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão, ou até mesmo o ato de fazer compras como anestésicos, em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, se feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão ou dependência. E tudo que se obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal, quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior, tal como uma perda real ou imaginária em nossa situação de vida, ou um conflito numa relação. A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum, da qual difere na intensidade, mas não na espécie. Na inconsciência comum, uma resistência habitual ou uma negação daquilo que é cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo normal. Quando essa resistência se intensifica, através de algum desafio ou ameaça ao ego, faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta sob a forma de raiva, medo profundo, agressão, depressão e etc. A inconsciência profunda significa com frequência que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele. A violência física não aconteceria sem o estado de inconsciência profunda. Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. O melhor indicador de nível de consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida. É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente tende a se tornar mais profundamente inconsciente e uma pessoa consciente a se tornar mais intensamente consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho do nível da inconsciência comum se transforma então em um pesadelo. Se você não consegue estar presente, mesmo em situações normais, como, por exemplo, quando está sozinho em uma sala, caminhando no campo ou ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal. Será dominado por uma reação que é sempre, em última análise, alguma forma de medo e empurrado para uma inconsciência profunda.
Esses desafios são os seus testes. Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência. E não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns. Porque quando tudo está correndo de modo relativamente tranquilo, é assim que se aumenta o poder de presença. Ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver. Do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. Que coisa incrível, né, gente? A mesma situação, a mesma situação que vai ocorrer na sua vida, se você estiver consciente do momento presente, vai te dar um plus, vai ser um exercício de aumento dessa consciência no momento presente. E se você estiver ali na inconsciência comum e se manter nessa condição, a mesma situação te leva para baixo. É incrível isso. Isso aí só prova pra gente que quanto mais a gente vive as experiências, é realmente a nossa própria mente que cria o mundo, a situação onde a gente vive, né? Que possamos elevar o nosso nível de consciência. Valeu, um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Lembre-se de que a nossa percepção do mundo é um reflexo do nosso estado de consciência. Não estamos separados dele e não há um mundo objetivo fora dele. A cada momento, a nossa consciência cria o mundo em que habitamos. Um dos maiores insights que a física moderna teve foi o da unidade entre o observador e o observado. A pessoa que conduz a experiência, a consciência observadora, não pode ser separada dos fenômenos observados. E uma nova maneira de olhar leva os fenômenos observados a se comportarem de maneira diferente. Se você acredita na separação e na luta pela sobrevivência, vê essa crença refletida à sua volta e as suas percepções acabam sendo governadas pelo medo. Você vive num mundo de morte, lutas, uns atacando e matando os outros. Nada é o que parece ser. O mundo que você criou e vê através da mente pode parecer um lugar bem imperfeito, até mesmo um vale de lágrimas. Mas o que quer que você perceba é somente uma espécie de símbolo, como uma imagem em um sonho. É o jeito pelo qual a sua consciência interpreta e interage com a dança de energia molecular do universo. Essa energia é o material bruto da assim chamada realidade física. Você a vê em termos de corpos e de nascimento e morte, ou como uma luta pela sobrevivência. Existe um número infinito de interpretações diferentes, de mundos completamente diferentes, tudo dependendo do que a consciência percebe. Cada ser é um ponto focal da consciência e cada ponto focal cria o seu próprio mundo, embora todos esses mundos se interliguem. Existe um mundo humano, um mundo das formigas, um mundo dos golfinhos e etc. Existem incontáveis seres cuja frequência de consciência é tão diferente da nossa que provavelmente não temos consciência da existência deles, assim como eles não têm da nossa. Seres altamente conscientes da ligação que mantêm com a fonte habitam um mundo que para nós pareceria como um domínio celeste, mas ainda assim todos os mundos são basicamente um só. No momento em que a consciência humana coletiva tiver se transformado, a natureza e o reino animal irão refletir essa transformação. Aqui está a afirmação da Bíblia que no futuro o leão vai se deitar ao lado da ovelha. Isso aponta para a possibilidade de um ordenamento da realidade completamente diferente. O mundo tal qual se apresenta para nós é em grande parte um reflexo da mente.
Sendo o medo uma consequência inevitável da ilusão criada pelo ego, é um mundo dominado pelo medo. Assim como as imagens em um sonho são símbolos dos estados interiores e dos sentimentos, assim a nossa realidade coletiva é uma expressão simbólica do medo e das pesadas camadas de negatividade até agora acumuladas na psique coletiva humana. Não estamos separados do nosso mundo, então quando a maioria dos humanos se tornar livre da ilusão egóica, essa mudança interior vai afetar toda a criação. Vamos literalmente viver em um mundo novo. É uma mudança na consciência do planeta. O estranho ensinamento budista que toda árvore e toda folha de grama irão finalmente se tornar iluminadas aponta para a mesma verdade. De acordo com São Paulo, toda a criação está à espera de que os homens obtenham a iluminação. É assim que interpreto suas palavras. A criação aguarda com impaciência a revelação dos filhos de Deus. São Paulo diz que todo o universo vai se redimir através disso, ao escrever: sabemos, com efeito, que a criação inteira geme, ainda agora, com as dores do parto. O que está nascendo é uma nova consciência e, como um reflexo inevitável, um novo mundo. Isso também está relatado no livro das Revelações do Novo Testamento. Vi então um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Mas não confunda causa e efeito. Nossa primeira tarefa é buscar a salvação através da criação de um mundo melhor, mas sim despertar da nossa identificação com a forma. Não estamos mais presos a este mundo, a este nível de realidade. Podemos sentir nossas raízes no não manifesto e assim estamos livres do apego ao mundo manifesto. Ainda podemos desfrutar os prazeres passageiros desse mundo, mas não somos mais escravos dessas experiências. Não estamos mais em busca de satisfação através de uma gratificação psicológica, através da alimentação do ego. Não temos mais medo de perder alguma coisa, portanto não precisamos nos apegar a este mundo. Estamos em contato com algo infinitamente maior do que qualquer prazer, maior do que qualquer coisa manifesta. Em um certo sentido, não precisamos mais do mundo e nem mesmo que ele seja diferente do que é. Enquanto permanecemos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas, mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda por baixo do jogo dos opostos se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda de nações, de sistemas políticos e de civilizações, e também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que coisas novas aconteçam ou se transformem. Se nos apegamos às situações e oferecemos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim.
a não ser no julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo, ou passado por alguma perda profunda, ou algum sofrimento para ser conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam mais cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida, pertencem à situação de vida. Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle, como uma medida autoprotetora, e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central de seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante, ou como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente, se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro tivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos
e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz do eu interior, depois um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos nós. Aprenda a usar o tempo nos aspectos práticos da sua vida. Podemos chamar de tempo do relógio. Mas retorne imediatamente para perceber o momento presente, tão logo esses assuntos práticos tenham sido resolvidos. Assim não haverá acúmulo do tempo psicológico, que é a identificação com o passado e a projeção compulsiva e contínua no futuro. O tempo do relógio não diz respeito apenas a marcar um compromisso ou programar uma viagem. Inclui aprender com o passado para não repetir os mesmos erros indefinidamente, estabelecer objetivos e trabalhar para alcançá-los, predizer o futuro através de padrões e leis que podem ser físicas, matemáticas e etc. Aprender com o passado e adotar as ações apropriadas com base em nossos prognósticos. Mas mesmo aqui, no âmbito da vida prática, onde não podemos agir sem uma referência ao passado ou ao futuro, o momento presente permanece como um fator essencial, porque qualquer ação do passado é relevante e se aplica ao agora. E planejar ou trabalhar para atingir um determinado objetivo se faz agora. O principal foco de atenção das pessoas iluminadas é sempre o agora, embora elas tenham uma noção relativa do tempo. Em outras palavras, continuam a usar o tempo do relógio, mas estão livres do tempo psicológico. Esteja alerta quando praticar isso, para que você, sem querer, não transforme o tempo do relógio em tempo psicológico. Por exemplo, se você cometeu um erro no passado e só agora aprendeu com ele, está utilizando o tempo do relógio. Por outro lado, se você considerar isso mentalmente e daí resultar numa autocrítica, um sentimento de remorso ou de culpa, então você está transformando o erro em meu. Ele passou a ser uma parte do seu sentido de eu interior e se transformou em tempo psicológico, que está sempre relacionado a um falso sentido de identidade. A dificuldade em perdoar envolve necessariamente uma pesada carga de tempo psicológico. Se estabelecemos um objetivo e trabalhamos para alcançá-lo, estamos empregando o tempo do relógio. Sabemos bem aonde queremos chegar, mas respeitamos e voltamos toda a nossa atenção ao passo que estamos dando neste momento. Se insistimos demais nesse objetivo, talvez porque estejamos em busca de felicidade, satisfação ou de um sentido mais completo do eu interior, deixamos de respeitar o agora, e ele é reduzido a um mero degrau para o futuro, sem nenhum valor intrínseco. O tempo do relógio se transforma então em tempo psicológico. Nossa jornada deixa de ser uma aventura e passa a ser encarada como uma necessidade obsessiva de chegar, de possuir, de conseguir. Aí não somos mais capazes de ver nem de sentir as flores pelo caminho, nem de perceber a beleza e o milagre da vida que se revela em tudo ao redor, como acontece quando estamos presentes no agora. Quando afirmo que o tempo é uma ilusão, não tenho a intenção de fazer nenhuma afirmação filosófica. Estou apenas chamando a atenção para um fato simples, algo tão óbvio que você pode achar difícil de entender
e até mesmo considerar sem sentido. Mesmo perceber, isso será como cortar com uma espada todas as camadas de problemas criadas pela mente. Repito que o momento presente é tudo o que temos. Nunca há um tempo em que a nossa vida não é este momento. Não é verdade? Não teremos qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental. Se olharmos para as manifestações coletivas, elas ocorrem, por exemplo, na forma de ideologias como o comunismo, o nacional-socialismo ou qualquer nacionalismo, ou de sistemas rígidos de crenças religiosas que atuam na suposição implícita de que o bem maior repousa no futuro e que, portanto, o fim justifica os meios. O fim é uma ideia, um ponto na mente projetado no futuro, quando a salvação, sob a forma de felicidade, satisfação, igualdade, libertação, etc., será alcançada. Muitas vezes os meios para atingir o fim são a escravidão, a tortura e o assassinato de pessoas no presente. Por exemplo, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas foram assassinadas para promover a causa do comunismo e levar a um mundo melhor na Rússia, na China e em outros países. Esse é um exemplo terrível de como uma crença em um paraíso no futuro cria um inferno no presente. Resta alguma dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental séria e perigosa? De que forma esse padrão mental opera em sua vida? Você está sempre tentando chegar a algum lugar, além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? A satisfação está sempre em outro lugar, ou restrita a breves prazeres como sexo, comida, bebidas e drogas, ou relacionada a uma emoção ou excitação? Você está sempre pensando em vir a ser, adquirir, alcançar ou, em vez disso, está à caça de novas emoções e prazeres? Você acha que quanto mais bens adquirir, uma pessoa se sentirá melhor ou psicologicamente completa? Está à espera de um homem ou de uma mulher que lhe dê um sentido à vida? No estado normal de consciência, o poder e o infinito potencial criativo do agora estão completamente encobertos pelo tempo psicológico. Nossa vida perde a vibração, o frescor, o sentido de encantamento. Os velhos padrões de pensamento, emoção, comportamento, reação e desejo são encenados repetidas vezes como um roteiro dentro da nossa mente que nos dá uma identidade, mas distorce ou encobre a realidade do agora. A mente, então, desenvolve uma obsessão pelo futuro, buscando fugir de um presente insatisfatório. Chega então um momento em que o outro passa a se comportar de um modo que deixa de preencher as suas necessidades, ou melhor, as necessidades do nosso ego. As sensações de medo, sofrimento e falta, que estavam encobertas pelo relacionamento amoroso, voltam a aparecer, como acontece com qualquer vício. Ficamos muito bem enquanto a droga está disponível, mas chega no momento em que a droga não funciona mais. Quando essas dolorosas sensações de medo reaparecem, nós as sentimos mais fortes do que antes e passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações. Isso significa que estamos projetando no outro essas sensações, por isso nós o agredimos com toda a violência que é parte do nosso sofrimento. Essa agressão pode despertar o sofrimento do outro, que é induzido a contra-atacar. Nesse ponto, o ego ainda está inconscientemente esperando que a agressão ou a tentativa de manipulação seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento, de forma que possa usá-lo de novo para encobrir seu sofrimento.
Todo vício surge de uma recusa inconsciente de encararmos nossos próprios sofrimentos. Todo vício começa no sofrimento e termina nele. Qualquer que seja o vício, álcool, comida, drogas legais ou ilegais, ou mesmo uma pessoa, ele é um meio que usamos para encobrir o sofrimento. Essa é a razão por que, passada a euforia inicial, existe tanta infelicidade, tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. Eles não causam o sofrimento e a infelicidade, eles atrasem a superfície. O sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de nós. Todo vício faz isso. Todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós e então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca. Essa é uma razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente e buscando algum tipo de salvação no futuro. A primeira coisa que devem encontrar, caso focalizem a atenção no agora, é o próprio sofrimento que carregam, e é isso que mais temem. Se ao menos soubessem como no agora, é fácil acessar o poder da presença que dissolve o passado e o sofrimento. Se ao menos soubessem como estão perto da própria realidade, como estão perto de Deus, evitar se relacionar com uma tentativa de evitar o sofrimento também não é a resposta. O sofrimento está lá de qualquer jeito. 3 relacionamentos infelizes em alguns anos têm mais probabilidades de forçar você a acordar do que 3 anos em uma ilha deserta ou trancafiado em seu quarto. Mas se você pudesse colocar uma presença intensa em sua solidão, isso também funcionaria para você. Mais um tapinha de pelica, maravilhoso. Vou te falar, viu? É bem como ele falou, e essa questão de vício não é nem questão da gente... É uma questão de vício, sim, mas não é nem questão de álcool, drogas, como que ele falou, mas qualquer coisa, né? É incrível como a gente tenta fugir do tédio, do sofrimento, né? O tédio não deixa de ser um sofrimento, a gente se sente incomodado, né? Você quer sair daquele estado, você fala, nossa, mas eu tô perdendo meu tempo aqui, eu tô parado, eu não tô fazendo nada, blá, blá, blá. Em vez da gente se conectar com o nada nesse momento, aproveitar essa circunstância para se conectar um pouquinho mais com esse estado, né? Com essa ponte que nos liga ao poder do infinito aí, e a gente não quer fugir, toda vez a gente quer fugir. A gente imagina que abandonar essa conexão com o mundo exterior é puro sofrimento, né? Ai, pai, mas faz parte. Vamos que vamos. Valeu, tchau, tchau.